Bom dia, bom dia, queridos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos, aqui no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E hoje, quinta-feira, segundo dia do mês de julho, continuamos sendo vencedores. Vencemos o primeiro semestre, ontem foi o primeiro dia do segundo semestre, vencemos. E estamos hoje, começando a vencer o segundo dia de julho. Obrigado, Senhor, pela noite, sono, descanso, livramentos, renovação de forças e das misericórdias dele sobre nós. Obrigado, Senhor, por acordar, pelo fôlego de vida, por te ter como Deus, sabendo que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, por termos Jesus Cristo como Salvador e Rei na nossa vida, ter o teu Espírito Santo que está conosco, fala conosco. Que bênção, queridos. Hoje, quinta-feira, 2 de julho do ano de 2026, obrigado por viver esse dia. Estamos aqui com a programação da Igreja Evangélica Fé para Todos, no município de São Gonçalo. Temos esse encontro todos os dias, de segunda a sexta, pelo Facebook, Samuel Brito Brito, mas também pelo YouTube. Pelo YouTube é www.rádio Palavras de Vida FM. Daqui a pouco eu tenho uma palavra do coração de Deus para você, para o seu coração. Alegrou muito o meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês, porque somos felizes por termos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a vida e a luz, que sofreu tanto por nós, levando a cruz. No lugar, o nome caveira, ele foi levado. E lá, entre dois ladrões, foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu brado: porque me desprezas, ó Deus meu? E nesta hora o véu do templo logo se rasgou. O sol, a sua grande luz, se apagou. E houve um grande terremoto que abalou. Na terra também os mortos ressuscitaram. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante pelo Pai foi desprezado, e
com voz alta ele deu o brado: porque me desprezas, ó Deus meu? E todos os soldados romanos viram nesta hora, sentiram que aquele homem era o Filho de Deus. Ficaram atemorizados e foram embora, receando que todo o castigo fosse para os seus. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante meu Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me desprezas, ó Deus meu, Deus meu, Deus meu. É um cântico que fala do sofrimento de Jesus por mim, pela minha família, por você, pela sua família, pelo mundo inteiro. Alguns não concordam, mas Jesus morreu e pagou o preço de todos os seres humanos, desde Adão e Eva, todos, e os dois pecaram. E agora só que quem perseverou no caminho hoje está em gozo com ele. E aqueles que não perseveraram, conheceram Deus, mas não seguiram com ele, preferiram viver as suas escolhas. E olha que nós somos muito ignorantes, desculpa o termo, nas nossas escolhas, porque temos uma energia maligna de pecado dentro da gente, que nos confunde, que nos divide e que luta contra todos os planos de Deus para a vida do ser humano. Jesus foi se mostrar nos 3 dias que ele passou embaixo da terra, foi se mostrar àqueles que esperaram o pagamento. E Jesus, a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro, levou aqueles para o lugar de descanso. Não é dormir, não é descanso, estando bem. E aqueles que não aceitaram já estão em sofrimento, vão continuar em sofrimento até, não tem data, porque é eterno. Mas Jesus foi se mostrar, mostrando que ele pagou o preço, só que não perseveraram. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu não sei se você aceitou Jesus, se você é um fiel seguidor de Jesus, mas não é, Deus não vai olhar o seu histórico, Deus vai olhar o seu momento de partida. Todos nós vamos ter um tempo de partida aqui nesse planeta. E aí, por causa do pecado, a gente vai. Para onde você vai? Maria não pode te ajudar, ela já fez a parte dela, a Virgem Maria, bendita. A Bíblia chama de bendita. São Pedro, São Paulo, São João, ninguém pode te ajudar, ninguém pode. Só Cristo pode nos libertar se nós estivermos no caminho dele. Mas que bom, queridos, hoje, quinta-feira, estamos felizes por ontem à noite, tivemos a quarta de milagre, e aqueles irmãos que estão buscando milagres, vão. Foi ótimo, maravilhoso, culto lindo. Agora, somente no domingo. Mas antes de falar no domingo, quero falar no sábado, já não tem mais vaga. Vamos ter na nossa igreja ali o Tiago, que é líder de jovens e adolescentes, ele e a sua noiva Ágata, convida a todos
Vamos ter o Tela Crente, um filme surpresa muito lindo, e pipoca, suco e refrigerante para todos à vontade. Você vai assistir um filme legal. Eu estava dizendo antes na igreja, vou lá comer pipoca, tomar suco e assistir um grande filme e assim, rever os queridos irmãos nesse próximo sábado a partir das 18 horas. Não chega atrasado, porque o filme não vai ser repetido. Tá? Perdeu o início, não tem jeito. Mas próximo sábado vamos ter esse encontro Tela Crente na Igreja Evangélica Fé para Todos, São Gonçalo. Fora sábado, domingo, uma nova semana, e será o primeiro domingo do mês de julho. E só vamos ter o culto na parte da manhã. Estou avisando que vai ter à noite o futebol, o Brasil jogando. Eu não quero expor os irmãos. Nosso culto começa às 18 horas, o jogo começa às 5. Fica ruim de ônibus, vira bagunça, as pessoas bebendo, farreando. Se o Brasil ganhar, continua a farra. Se perder, é pior ainda. Então eu preferi, consultei a Deus, Deus me deu paz no coração. E vamos ser só vamos ter o culto na parte da manhã, começando às 8 horas da manhã, com um grupo de oração. E quem puder ir em jejum, vai em jejum. Vamos orar até quase 9 horas, 10 para as 9, orando pelo Brasil, orando pela nossa família, nossa casa, nossa igreja, pelo estado do Rio, pelo Brasil, por Israel, orando, pedindo socorro a Deus nesse segundo semestre, mês de julho. E depois vamos ter meia hora para que os irmãos que forem em jejum, entreguem o jejum gratuitamente. Vai ter pão, queijo, doce, chocolate, muito legal. E o culto excepcionalmente esse domingo com a ceia do Senhor, começará às 9h30 da manhã, 9h30, louvorzão, escolinha dominical para os pequenininhos, e orando por todos. Tem uma mensagem muito interessante que Deus colocou no meu coração para pregar domingo de manhã, e avisando mais uma vez, somente na parte da manhã. Na parte da manhã. Você que frequenta a igreja à noite, é da igreja na parte domingo à noite, se você não for de manhã, você toma ceia no outro domingo, mas o culto só vai ser feito na parte da manhã. A igreja vai estar fechada à noite. O nosso endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Tá bom? Por aqui, pelo Facebook, Samuel Brito Brito, ou pelo YouTube, Rádio Palavras de Vida FM. Quero mandar um abraço aqui ao meu querido Paulo Ricardo. Paulo Ricardo está completando mais um ano de vida. Deus abençoe sua vida. É um jovem de Deus, casado, Daiane, sua esposa, seu filhão, que é uma bênção, Daniel. Então, parabéns, Paulo Ricardo. Deus renove as suas forças a cada dia, te guarde, te proteja, e que você seja essa bênção que você é. Tá bom? Vamos ao texto de hoje, que eu quero orar. Estamos no segundo dia de julho. Ontem, na nossa programação, eu falei que, por ser o segundo semestre, são novos desafios, novas conquistas, novas bênçãos de Deus. E eu mostrei o texto em que Deus fala a Josué que ele tinha que ultrapassar o Jordão. Havia uma promessa de Deus de terra prometida, tá? Depois de 430 anos escravos no Egito, 40 anos no deserto, agora eles chegam e veem a cidade, só que tinha um problema: atravessar o Jordão, vencer o Jordão. E eu falei ontem que julho é o nosso Jordão. Como foi o seu primeiro semestre, de janeiro até junho, as lutas, as dificuldades, os problemas, as coisas ruins que acontecem, as coisas boas, como foi? Só que passou. Agora estamos no segundo semestre e temos Jordões para atravessar. Temos o Jordão. E a Bíblia diz,
Deus falando a Josué, você tem que vencer o Jordão. Só que naquela época, o Jordão estava em cheia. Como iria passar centenas de milhares de pessoas com carroças, com crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas, pessoas jovens, o Jordão em tempo de cheia. Como? Não existia barca. E teria que ser quantas barcas? Eram milhares de pessoas. Como atravessar? Mas Deus avisou a Josué. Assim como eu fui com Moisés, você lembra que Moisés levou o povo a atravessar o Mar Vermelho. Só que Moisés já estava morto. E Deus fala a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como atravessar esse Jordão? E a Bíblia, a história conta que eles atravessaram a pés enxutos, porque Deus abriu o Rio Jordão como havia feito com o Mar Vermelho. Deus quer fazer isso na sua vida nesse segundo semestre. E eu perguntei ontem, qual o teu Jordão? Qual é o nome do teu Jordão? Para eles, naquele tempo era o Rio Jordão. Mas qual é o teu Jordão? É o seu casamento? É o seu noivado? É o seu namoro? É o seu trabalho? É a sua esposa? É o seu marido? É a sua família? Seus amigos? Seu chefe? A Bíblia diz, você não vai deixar a família. Você tem que atravessar com a família. Com a esposa, com os filhos, com os netos. Mas o que tem atrapalhado você ser uma pessoa conquistadora? A Bíblia diz que todos nós seremos conquistadores. Seremos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Qual o teu Jordão? Há uma promessa de Deus que eu quero que você veja na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. E o título do capítulo 40 de Isaías é O Senhor vem. Vem o quê? Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Deus sempre vai trazer a resposta. Ah, pastor, mas demora muito, é complicado. Deus prometeu que Jesus nunca iria nos deixar sozinhos. Deus nunca se afasta da gente. Nós é que nos afastamos dele. Não o agradamos. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem orado a Deus todos os dias? Você tem louvado a Deus todos os dias? Ah, pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Isso é mentira. 24 horas é o tempo necessário para você fazer tudo que você precisa fazer nessa quinta-feira. Agora, se você souber administrar o seu tempo. Salomão diz que quem não sabe administrar o seu tempo é insensato, é tolo, é irresponsável. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você já agradeceu hoje pela noite, pelo sono, pelo descanso, por acordar? Ah, pastor, estou muito doente. Você está vivo. Você está respirando. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas olha o que Deus fala para você nesse segundo dia, para você vencer o Jordão, que é o mês de julho. Vencer o Jordão, que é o mês de julho. Capítulo 40, versículo 31. Olha o que o profeta Isaías escreveu, que Deus falou com ele. Para mim e para você, nesse mês de julho. Talvez tenha sido um pior meio de ano, ou 2026, talvez esteja sendo muito ruim, mas Deus tem promessas para a sua vida. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, Ele tem promessas para serem cumpridas na sua vida. Olha o que diz, versículo 31 de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor, olha que bênção, mas os que esperam no Senhor. Há uma palavra, eu sempre digo que
Deus tem 3 respostas para nós. 3 respostas. Primeiro é sim, não ou espera. Deus nunca chega atrasado. Nós é que ficamos ansiosos pelo tempo. E essa ansiedade, eu já falei muitas vezes aqui, atrapalha a nossa fé. Se Deus não chega atrasado, ele vai chegar. Só que nós ficamos esperando, às vezes, uma cura, uma dor, um problema, família, um desemprego, mas parece que está demorando muito. Não, é o tempo certo de Deus para que realmente Deus traga o milagre. Que quando a gente chama de milagre, é coisa sobrenatural. E Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É a nossa caminhada nesse mundo. Tem momentos que a gente está exausto. Existem ventos fortes, tremores, confusões, notícias ruins, abalos sísmicos na nossa mente, mesmo como cristão. Mas, no Salmo 40, Davi diz assim: esperei pacientemente pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas os que esperam no Senhor, primeira coisa que Deus faz, renova as nossas forças. Novo ânimo. Tá? Você não está prostrado. Você renova as suas forças. Ele renova as nossas forças para aqueles que esperam. E diz, sobem como asas, como águias. Olha que benção. Você já viu aonde a águia vai? A Bíblia diz que com a fé fortificada, nós vamos além das aves ou das águias. Pastor, mas eu não sei voar. Você voa pela sua fé. Você voa na sua fé. Você vai a lugares distantes com a sua fé. Você conquista coisas com a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Quer dizer, Deus renova as nossas forças. Não adianta ter pressa. O dia tem 24 horas. Ontem eu estava dizendo na igreja que quem tem problema do tempo somos nós. Deus não tem problema de tempo. Quem tem problema de tempo somos nós. A ansiedade, às vezes, nos faz viver o amanhã prejudicando o presente que é hoje. Amanhã não existe. Que amanhã, quando chegar, é hoje. Deus quer que você vença hoje. Amanhã é outro. Não se preocupe. Por que a depressão, a doença mais frequente hoje, é a ansiedade e depressão? Depressão é passado. Passou. Ah, mas ficaram dívidas, ficaram problemas. Quem mandou você fazer? A Bíblia diz que o que você semear, você vai colher. Se semeou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Tem pessoas que são infelizes no presente por causa da semeadura lá atrás. Agora, existe uma porta. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, você pode trazer todos os seus problemas. Você pode trazer todas as suas dificuldades e colocar em Jesus. Mesmo a sua semeadura errada. Primeiro, reconheça que você é pecador. Fala com Deus que você precisa de ajuda. E Ele vai te ajudar. E Jesus é a porta. Jesus, mais uma vez eu repito,
quem entrar por mim, salvar-se-á. E ele vai te ajudar a você vencer o passado e ter um presente útil, agradável, bom, mesmo com todas as suas deficiências. E um futuro, porque a Bíblia diz que Cristo é o nosso futuro. Olha que bênção. Se Cristo é o nosso futuro, é paz, alegria, contentamento, gozo. Agora, Ele quer que você viva hoje. É só você clamar por Ele. Há um cântico que eu canto de vez em quando aqui que diz assim: os meus problemas resolve Cristo, o que me falta Ele suprirá. Salva, batiza e me cura sempre. Oh, aleluia, Jesus virá. Os meus problemas resolve Cristo, o que me falta Ele suprirá. Salva, batiza e me cura sempre. Oh, aleluia, Jesus virá. Ele sempre vai atender o nosso pedido de socorro. É só você reconhecer que errou, pedir perdão a Ele, dizer: Senhor, me ajuda a carregar esse fardo. Ele diz que Ele vai te ajudar a carregar o fardo, porque o fardo de Jesus, Ele fala: meu fardo é leve. Então estamos chegando nesse segundo dia, já estamos vivendo o segundo dia de julho. Deus quer transformar esse dia, Deus quer transformar essa semana, Deus quer transformar esse mês de julho, Deus quer transformar o seu ano de 2026. É só você recorrer a Ele, reconhecer os seus erros, pedir perdão a Ele. Tá bom? É a palavra de hoje. Vamos orar ao Senhor. Irmã Estela, bom dia, pastor. Oração pelo pastor Walter e toda a minha parentela. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus, orando pela Luci, Carlão, Renatinha, radialista Nilton, sua esposa, seu filho, a Rádio Palavras de Vida FM. Como eu disse, orando pelo Paulo Ricardo, que está completando mais um ano de vida hoje. Deus abençoe ele, sua família, né? Sua esposa, seu filho, seus pais. Orando pela Carla, pelo Ezequiel, pela diaconisa Maria José, diaconisa Marli, diaconisa Jorginho, diácono Luiz, diácono Nelson, sua esposa Elizabeth, suas filhas, seus genros, suas netas. Orando por todos os nossos diáconos, presbítero Edésio, esposa, né? E esposa, presbítero Birajara, irmã Mônica, seus filhos, Jefferson, Tiago, que é líder de jovens da igreja, o músico, a sua noiva Ágata, seus planos, o Tela Crente no sábado, orando também pelo pastor Walter, sua família, pastor Robert Henrique, sua esposa, seu filho, seus pais, irmão Jorge, irmã Alcineia, o Valdir da Celina, que precisa de um milagre, pastor Maxwell e a sua esposa, irmã Vanessa, que é secretária da igreja, está ansioso, porque hoje é o dia da chegada do Matias, seu neto, orando pela Samara, que vai dar luz daqui a pouco, ela trazer a Matias para fora do seu ventre. Vamos orar pela Samara, o maridão, que é líder de louvor, o Mateus Melo, que está ansioso, mas que o Matias chegue no momento certo, na hora certa, com saúde perfeita. Vamos estar orando por todos, orando pela minha vida, pastor Samuel Brito, minha esposa Cora, Sara, Miguelzinho, Bruno, a cura do Miguel, que está com probleminha na coluna, deu um mau jeito, que Deus cure. A Rebeca, Simone, Samuel, Sandro, meus netos, bisnetos, Luciana, Renato, Leonardo, Letícia, Fernandinha,
minhas irmãs Raquel e Esther, que Deus restaure a fé de todos, firmeza. Meus primos, meu tio, meu primo lá em Teresópolis, né? Flávio, todos os meus primos, primas, que encontrem o caminho da salvação em Jesus Cristo. Orando também pela irmã Célia, toda a sua família, Ricardo, a Eliane, a Márcia, o Tony, restauração do altar da Marjorie, a Lília, o marido, o filho, que Deus proteja, enxugue as lágrimas, né? Pela perda do pai, o marido da irmã Célia. Orando pela irmã Suíne Moura, Deus renovando as forças a cada dia. Orando também pela irmã Lindinha e família, Vera Lúcia Parreira e família, Vera Lúcia Marenho e família, Jane Romão e família, Rogério e toda a sua família. Orando pela Miriam, seu joelho, a Miriam Caetano também, sua família, Jocineia, sua família, né? Todos, a Jane Romão e família também. Orando a Deus por todos, Mangil, pela libertação do Carlos Henrique, toda a família da irmã Gil, Juliano, Isaac, Deus liberte o Carlos Henrique, orando pela libertação do filho do irmão Robertinho, Roberto Júnior, que dê saúde, vida, força, taxista, que Deus guarde do mal, orando pela Gleice Cristine, restauração do altar, sua vida de adoração, sua vida conjugal, seus filhos, é isso, o irmão Ricardo, a irmã Áurea, já falei Paulo Ricardo, sua esposa, seu filho, papai da Daiane, papai da Fleudia, clamando a Deus por todos que precisam de um milagre, né? Érica, Rafael, Gabriel, Sidney, clamando a Deus por o Francisco, outro Francisco, o Francisco e a Rosana, a Roseli, né? A Jéssica e Léo em São Paulo com seus filhos, presbítero Vinícius, a esposa Francine, a irmã, a filhinha Alice, também em São Paulo, que Deus continue protegendo. Também a irmã Rosana, o seu joelho, que Deus cure totalmente. É um problema sério de joelho, eu e minha esposa também com os joelhos, mas Deus tem nos dado força, socorrido. A Maria, seu filho Charles, seus irmãos, Edileuza lá em Pernambuco, Rosa, Nilton, Nenel. São famílias que a gente, a Gleide, o Nelson, e a Soninha na Inglaterra com seu filho, sempre orando, Eduardo nos Estados Unidos, Capelão Henrique em Portugal, Alba Valéria lá em Santa Catarina, sua família, a Norma aqui, membro da nossa igreja, e o seu marido Cláudio, orando pela Yasmin, sempre toda quarta-feira vai, que Deus cuide, a Maria Lúcia, seu filho. São vidas queridas que nós entendemos, todos os nossos músicos, cantores, Amanda, a irmã Fátima, o Diomar, clamando a Deus por todos. Deus abençoe, que Deus socorra. Márcia Cardoso, doutor Lisboa, orando por todos que precisam de um milagre. E Deus é Deus de milagre, Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Que Deus repreenda esse espírito maligno desses governos ruins, que só querem o mal do povo. A que Deus dê sabedoria ao presidente da República, governo do Estado, prefeito, que pensem pelo povo, olhem pelo povo, orando pelo pastor Evandro Bernardo, Cume, pastor JR, Igreja Pai de Amor, mas nossos queridos e famílias, projetos, orando também pelo apóstolo Garrido no Chile, pastor Miguel Fernandes também no Chile, a família do pastor que faleceu, pastor Rúlio Torres em Córdoba, que Deus dê sabedoria à família permanecerem fiéis, ele já está com o Senhor. Capelão Henrique lá em Portugal, clamando a Deus por todos. A Neide em Santa Catarina com seus filhos. São tantas vidas que a gente intercede. Deus é todos os membros da Igreja Fé para Todos. Pastor Valmir Cohen, que fez a cirurgia, está bem. Pastor Leonardo, a esposa do pastor Valmir, irmã Glaucio, Leonardo, que está substituindo o pastor Valmir. Oro pelo pastor Sérgio Alves, sua esposa, seus filhos, seus projetos, todos os pastores da Igreja Fé para Todos no Brasil, orando por todos, que Deus nos dê sabedoria de vivermos esse dia, nas nossas escolhas, nas nossas ações. Oro pelo Aloir Alves, Orce, está sempre com a gente, Vitor, Michele, toda a família, Diego Pérez, e família. Oramos por tanta gente, que Deus renove as nossas forças. Luiz, né, cuida da igreja, sua esposa Rosângela, seus filhos, todos os nossos músicos e cantores. Que Deus dê uma excelente hora da chegada do Matias. Vamos orar, queridos. Pai, que bom. Vivemos esse segundo dia de julho.
sabendo que apesar das lutas e das dificuldades, contigo nós somos mais do que vencedores. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela nossa casa, nossa família, pela nossa salvação em Jesus Cristo. Mas existem pessoas sofrendo, pessoas que vão passar por cirurgias, pessoas que não têm nem socorro médico, mas tu és um médico dos médicos. Ao encontro dessas vidas, repreendendo todo o mal, toda força maligna de enfermidade, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Saia desses corpos, em nome de Jesus. O mal, eu não preciso dizer o nome, energia maligna de enfermidade, saia desses corpos, em nome de Jesus. Espíritos malignos que agem contra o casamento, trazendo distúrbios entre maridos e esposas, filhos e pais, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visite os hospitais, as casas de saúde, as prisões seculares. Eu sei que eles cometeram delitos, mas tu morreste por eles também, que eles te conheçam como Deus. Pai, fala conosco, nos ensine a vivermos um dia agradável a Ti. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado pela rádio Palavras de Vida FM. Seja feita a Tua vontade, porque Tu és Deus. Te amamos, Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Para a glória de Jesus. Você diz amém? Amanhã tem mais, se Deus permitir, 11 horas. Orem pela minha vida, pela minha família, pela igreja da qual eu tenho a vocação de Deus para dirigir. Ele continue me usando. E olha, estaremos sempre orando por vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém? Deus abençoe sua quinta-feira. Mais uma, domingo à noite não vamos abrir a igreja. A ceia será pela manhã, não teremos culto à noite, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Excelente quinta-feira, excelente mês de julho. Princesinha do Rio.